Vince e Angelica se conheceram em um bar onde ela trabalhava. Eles começaram a conversar e rapidamente descobriram que tinham muita coisa em comum, principalmente sua paixão por caiaques. Angelica era uma linda imigrante que saiu da Letônia para trabalhar como babá por apenas um ano nos Estados Unidos, mas ela se apaixonou pelo país e decidiu ficar. O casal começou a namorar e em poucas semanas Angelica se mudou para a casa de Vince. Poucos meses depois, ele a pediu em casamento, ela aceitou e esse parecia ser o início de uma bela história de amor. Até que, no dia 19 de abril de 2015, eles partiram, como de costume, para um belo passeio de caiaque no rio Hudson. Porém, desta vez, apenas um deles voltou. Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso de Angelica e Vince. Esse caso foi sugestão de um inscrito lá no Instagram. Se você também tem alguma sugestão, deixe aqui nos comentários ou envie para mim um direct. O link está na descrição do vídeo. Vince Viafor, de 44 anos, mais conhecido como Vini, era filho de pais italianos, amado e conhecido por todos na pequena comunidade de Poughkeepsie, Nova York. Ele se destacou nos esportes durante o ensino médio e conseguiu uma bolsa para a faculdade, mas rapidamente descobriu que aquilo não era para ele. Então Vini largou os estudos, arrumou um emprego, casou-se e, junto com sua esposa, descobriu a maior paixão de sua vida, caiaque. O casamento não durou e eles acabaram se divorciando. No entanto, o amor de Vini pelo caiaque continuou. Ele conheceu Angelica Greswold, de 34 anos, no dia 22 de setembro de 2013, após uma noite de bebedeira com os amigos no Music Bar, onde ela trabalhava como garçonete. Seu jeito meigo e extrovertido rapidamente conquistou o coração de Vini, que buscava por uma parceira para suas aventuras. Angelica, além de amar caiaque, também adorava fotografia e logo eles estavam juntos flutuando nas águas do rio Hudson. A paixão dos dois foi meteórica e, na opinião de algumas pessoas próximas de Vini, o relacionamento evoluiu muito rápido. Sua mãe, Mary Ann, achou Angelica um pouco fria e quieta demais, mas imaginou que essa deveria ser uma característica cultural do país de onde ela veio. O filho parecia feliz ao lado dela, o casal estava junto o tempo todo e para Mary Ann, isso era o que realmente importava. Após se mudar para a casa de Vini, Angelica largou seu emprego no bar e enquanto o noivo trabalhava, ela passava os dias praticando seus hobbies, tirando fotografias à margem do rio e fazendo yoga. Vini cuidava dela e, embora ainda não fossem casados, Angelica já constava como beneficiária na apólice de seguros, junto com a mãe e a irmã do noivo. Em 2015, cansada e ociosa por ficar muito tempo sozinha em casa, ela conseguiu um emprego como voluntária na ilha Bannerman. Essa ilha abandonada fica localizada no meio do rio Hudson e contém um castelo, também abandonado, que foi utilizado centenas de anos atrás como um armazém para armas e equipamentos militares. O local atrai turistas durante o ano todo, devido à sua natureza histórica e paisagem diferenciada. No dia 19 de abril daquele ano, por volta das 16 horas, Angelica e Vini partiram de caiaque para uma visita à ilha onde ela trabalhava. Apesar de conhecer bem o rio, Vini nunca tinha visitado o local e estava ansioso para conhecê-lo. Chegando lá, Angelica fez um tour com o noivo, mostrando a arquitetura do castelo onde tiraram várias fotos. Com o cair da noite, o tempo mudou. Começou a ventar bastante e eles decidiram voltar para casa. Vini no caiaque azul e Angelica no caiaque vermelho. Uma viagem que duraria em torno de 40 minutos. No entanto, por volta das 19h40, uma ligação foi feita para o 911. I'm in the Hudson River by Cornwall Yacht Club. My fiance fell in the water. Can you please call anybody? What's your name? Angelica. Tell me exactly what happened. We are kayaking. My fiance flipped over. He's in the water right now. All right, stay on the phone with me, I okay? can't get to him. It's very windy and the waves are coming in and I can't paddle to him. He's getting further and further away from me. He's gonna drown. Please call somebody. We've got help on the way. Stay on the phone with me, okay? Okay. I have you on the speaker. Okay. I'm trying to paddle. The waves are very strong. I just still see him floating, but
I'm getting Okay, further. good. So he's still above water, right? He's in the water, yes. Hold on, baby! Oh my God. Okay, we've got everybody coming out there, okay? Okay. I can't see him anymore. You don't see him? No. Oh my God. Quando a ajuda chegou, os socorristas retiraram Angelica das águas congelantes do rio Hudson. Ela foi levada para o hospital, porém não havia sinal de Vinnie em lugar algum. A polícia conversou com Angelica ainda no pronto-socorro e questionou o que realmente havia acontecido. Ela disse que devido às más condições de tempo, o caiaque azul em que Vinnie estava virou e ela não conseguiu chegar até ele. Tudo parecia um trágico acidente e as autoridades concentraram seus esforços na busca por Vinnie. No dia seguinte, amigos e familiares se juntaram às buscas e encontraram o caiaque azul flutuando à margem do rio. Porém, não havia nenhum vestígio de onde Vinnie pudesse estar. Nos dias seguintes, as buscas se intensificaram com a ajuda de mergulhadores, barcos, helicópteros e cães farejadores. Enquanto isso, Angelica estava em casa lidando com o desaparecimento do noivo de forma muito peculiar. Quando amigos passaram para visitá-la, a encontraram no quintal sorrindo e filmando suas piruetas para postar nas redes sociais. Mais tarde naquele dia, ela foi até um karaokê, onde cantou algumas músicas e parecia estar realmente se divertindo. Em certo ponto, ela chegou a sugerir aos investigadores que suspendessem as buscas e fossem tomar alguns drinks com ela, em uma festa para celebrar a vida de Vinnie. Isso, obviamente, acendeu um sinal de alerta e os detetives começaram a se questionar se Vinnie realmente teria sido vítima de um acidente ou se algo mais teria acontecido naquele dia. Após 10 dias de buscas pelo rio, o corpo de Vinnie ainda não havia sido encontrado. Os investigadores decidiram então vasculhar mais uma vez a ilha Bannerman e procurar por evidências que pudessem ter deixado passar. Quando chegaram à ilha, Angelica estava lá, dizendo que havia ido até o local para jogar algumas flores em memória de Vinnie. Os detetives então pediram que ela recriasse mais uma vez os eventos que aconteceram naquele dia e o que o casal fez enquanto estava na ilha. A partir daí, ela começou a agir de maneira muito estranha, fumando um cigarro atrás do outro, visivelmente incomodada. Em certo momento, ela começou a se abrir com os policiais e contar detalhes de sua vida sexual com Vinnie, dizendo que ele era muito exigente e tinha fantasias bizarras. Um dos detetives responsáveis pela investigação, chamado Donald DeQuarto, encontrou uma brecha em toda aquela história e resolveu chamar Angelica para conversarem a sós. Foi quando ela confessou que havia retirado o plug do caiaque de Vinnie. Esse plug fica localizado em uma das extremidades do caiaque e evita que ele encha de água. Angelica ainda confessou que desrosqueou o remo do noivo para que ele se soltasse durante o trajeto de volta. O detetive então perguntou: "Você fez tudo isso porque eu queria ver morto?" Ela respondeu que sim. Ele perguntou ainda: "Em algum momento, você poderia tê-lo ajudado?" Angelica também disse que sim. O investigador fez mais uma pergunta: "Por que você fez isso?" Ao que ela respondeu: "Eu queria que Vinnie se fosse, eu queria ser livre, eu queria voltar a ser eu mesma." No caminho de volta no barco da polícia, aproximadamente no mesmo local onde o caiaque de Vinnie afundou, Angelica ergueu as mãos para o céu e começou a gritar: "Estou livre!" Porém, ela não estava e foi levada direto para a delegacia. Na sala de interrogatório, Angelica não apenas reafirmou o que havia confessado na ilha, como contou que ficou eufórica ao ver Vinnie se afogando. Segundo ela, o que motivou suas ações foi o relacionamento sexual dos dois, dizendo que o noivo queria fazer coisas como transar a três e ela não estava preparada para isso. Ela estava completamente à vontade e chegou a fazer alguns movimentos de yoga quando o policial saiu da sala. Porém, depois de horas e horas de interrogatório, Angelica foi presa e acusada de homicídio em 2º grau. Quando a família de Vinnie descobriu a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, ficou extremamente chocada. Por mais que Angelica fosse fria e distante, ninguém esperava que ela fosse capaz de uma coisa dessas. O corpo de Vinnie Viafor só foi recuperado após 34 dias de buscas e teve que ser identificado através de seus registros odontológicos, devido ao estado avançado de decomposição. Foi um alívio para sua mãe, Mary Ann, que finalmente pôde se despedir do filho em um funeral repleto de parentes e amigos que compareceram para dar um último adeus.
A promotoria apresentou seu caso em uma audiência preliminar, marcada para junho de 2016. Os detetives repassaram os detalhes da investigação e apresentaram todas as evidências encontradas, além do vídeo contendo a confissão de Angelica. Eles apresentaram testes que comprovavam que o caiaque afundaria em menos de 15 minutos, se colocado na água sem o plugue retirado pela acusada. Especialistas em caiaque testemunharam e disseram que seria impossível Vini flutuar com uma parte do remo quebrada. Somado a isso, os investigadores encontraram no carro de Angelica o plugue retirado do caiaque e o anel utilizado para conectar as duas partes do remo. Para os promotores, sua motivação era simples: a apólice de seguro de vida avaliada em $500 mil. Testemunhas disseram no tribunal que as coisas entre o casal não estavam indo muito bem. Pouco tempo antes de sua morte, Vini dera um ultimato a Angelica. Se ela não conseguisse um emprego remunerado, teria que se mudar de seu apartamento. A teoria era de que ela se sentiu pressionada, resolveu se livrar do noivo e ficar livre para receber o dinheiro do seguro. O advogado de defesa, no entanto, questionou todas as evidências apresentadas. Segundo sua cliente, a confissão na ilha nunca aconteceu e tudo o que ela falou na sala de interrogatório não tinha valor jurídico, já que os detetives praticamente a coagiram a dizer que era responsável pela morte de Vini após um interrogatório que durou 11 horas. Ele também contestou os testes feitos no caiaque e mostrou uma foto da embarcação presa no teto do carro da vítima, que usou exatamente o buraco do plugue para amarrar uma corda. A defesa alegou ainda que Angelica não era uma pessoa materialista e que se interessava mais por coisas como fotografia e yoga do que por dinheiro. No entanto, ele não soube explicar o comportamento da acusada durante as buscas pela vítima e seu jeito despreocupado na sala de interrogatório. O julgamento foi marcado para agosto de 2017, mas em julho daquele ano, a promotoria surpreendeu a todos, oferecendo um acordo a Angelica. Ela deveria se declarar culpada de negligência na morte de Vince Viafor. O advogado de defesa aceitou a oferta e Angelica Graswald foi condenada a uma pena de 1 ano e meio a 4 anos de prisão, além do tempo que permaneceu detida aguardando o julgamento. Ela foi libertada por bom comportamento após apenas 36 meses na cadeia e entrou com um processo para ter acesso ao dinheiro do seguro de vida de Vini. A família da vítima, obviamente, ficou revoltada com o desfecho. Acredita que a justiça não foi feita e critica a promotoria por ter decidido não apresentar as provas perante o grande júri. Para os detetives que trabalharam no caso, não há dúvidas de que Angelica foi responsável pelo que aconteceu. Eles acreditam que ela teria sido condenada se um julgamento tivesse acontecido. Em 2018, Angelica ganhou seu processo na justiça e teve acesso à sua parte do seguro de vida do noivo. Ela ainda enfrentou um processo para ser extraditada, mas antes disso, decidiu voltar para a Letônia, onde cursou faculdade e arrumou um emprego em um ministério. Angelica seguiu sua vida e recentemente deu uma entrevista, dizendo que não fez nada para machucar seu amado Vini. E vocês, já conheciam esse caso? Acham que Angelica era culpada e que havia provas suficientes para uma condenação? Ou o advogado de defesa conseguiu plantar a dúvida que fez a promotoria desistir de um julgamento? Não esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.